Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Centro de Mídias, uma aula de história, mais uma da série de aulas onde a gente retoma habilidades e conteúdos dos bimestres anteriores para apoiar você, estudante, que não conseguiu acompanhar a nossa programação no Centro de Mídias, para apoiar você, professor, que está retomando a atividade presencial com alguns estudantes nessa época de final de ano. A gente não quer deixar ninguém para trás, então nós estamos oferecendo esse material de suporte para a recuperação e aprofundamento dos conteúdos e habilidades aí do ano letivo de 2020. Hoje a nossa aula será sobre lutas sociais e teorias políticas no século XIX, tá? Mais uma aula aí de retomada, a gente já trabalhou esse tema em aulas anteriores, mas agora é uma forma mais condensada, fazendo correspondência com a Revolução Industrial e também com alguns modelos aí de produção que foram adotados na atualidade e que surgiram nesse momento aqui do século XIX como proposta aí de resolver questões sociais que aconteciam ali entre os trabalhadores daquele século, século XIX, tá? Então, sem mais delongas, vamos conhecer os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Hoje, os nossos objetivos são retomar as principais teorias que influenciaram movimentos de lutas por direitos dos trabalhadores no século XIX, sendo elas o socialismo, comunismo e anarquismo, retomar a questão dos movimentos e das conquistas sociais durante o século XIX e refletir sobre os desafios para a promoção de trabalho decente e justiça social na contemporaneidade. A habilidade que a gente está retomando hoje é reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições políticos-sociais são resultado de lutas coletivas. Como é uma aula de retomada, está na hora de vocês, estudantes, mobilizarem os conhecimentos já adquiridos em aulas anteriores aqui do Centro de Mídias, em aulas ministradas aí na sua unidade com o seu professor de História, para fazer esta interação no nosso chat. Como você, estudante, imagina a vida em uma comunidade baseada no compartilhamento de bens e recursos? Para vocês terem uma ideia, esse tipo de comunidade era um falanstério, tá? O falanstério idealizado por Charles Fourier, dentre essas teorias aí políticas, tá? O falanstério é uma comunidade na qual cada habitante escolheria contribuir com o trabalho que mais se identificasse, isso é, conforme a sua vocação, e o fruto de sua produção seria compartilhado com todos. Esta imagem que vocês estão vendo aí corresponde ao que seria o falanstério, né, a sua forma física, essa comunidade que abrigaria aí os habitantes que se sustentariam dessa maneira colaborativa. Imagine você morando num lugar desse com esta estrutura. Como você acha que sua vida seria? Responda no nosso chat, lembrando que os professores coloquem também o nome do estudante da escola na hora de reportar as respostas para a gente, tá? Em 2 minutos a gente volta.
Voltamos, muitas respostas aqui no nosso chat, algumas um tanto quanto contraditórias, né? Alguns tendo uma boa visão do que seria essa vida nos falansterios e outros achando que a vida não seria tão boa assim. Então, eu vou pegar algumas para ilustrar para vocês, tá? O professor Vanildo respondeu, né, trouxe a resposta dos estudantes, dizendo: uma sociedade fechada com cada um fazendo o seu trabalho. O professor Luciano disse: no mundo atual não passa de uma utopia. Essa palavra utopia é importantíssima para a gente entender aí esse movimento, né, desse pré-socialismo científico, que foi o socialismo utópico, do qual os falansterios, aí, as teorias do falanstério de Charles Fourier faz parte. A professora Miriam diz que é indispensável, né? Mas o ser humano talvez não conseguiria viver dessa maneira, pela natureza própria do ser humano. Mas alguns outros aqui, como o professor Fabiano disse, que a classe trabalhadora produz e o que ela produz pertence a ela. Então, vocês vejam várias respostas aí, alguns dizendo até que seria um paraíso, um mundo ideal, e outros achando que o ser humano não se adaptaria pela própria natureza a um sistema de vida onde ele teria que colaborar e compartilhar aquilo que ele produz com outras pessoas, que é basicamente a teoria aí que o falanstério de Charles Fourier preconiza, tá? Para a gente entender em que contexto essas teorias surgiram, a gente vai retomar a situação ali dos trabalhadores, dos operários das fábricas na Europa, no contexto da Revolução Industrial. Vamos lá? Então, as condições de trabalho na Europa, no século XIX, o século onde a maioria dessas teorias que nós veremos hoje se desenvolveu, consistia em jornada de trabalho excessiva, de 12 a 16 horas por dia, baixíssimos salários, exploração do trabalho infantil, criminalização de quaisquer formas de lutas por direitos, ou seja, greve era tratada como caso de polícia, ambiente de trabalho insalubre. A gente lembra lá da Revolução Industrial, com a tecnologia a vapor, né, causando poluição. As fábricas tinham pouca ventilação, poucas janelas. As moradias dos trabalhadores ali nas vilas operárias também era muito precária. Às vezes famílias, dezenas de famílias compartilhando o mesmo banheiro, por exemplo. E tudo isso causava aí um ambiente insalubre que comprometia a saúde do trabalhador. Fora a falta de acesso a uma alimentação ideal, vestuário, tudo isso fragilizava ainda mais esse operário, né? Nós já vimos lá a aula sobre a Revolução Industrial e nós retomaremos hoje também que algumas conquistas foram obtidas pelos trabalhadores, mas ali do início da Revolução Industrial, a primeira revolução, 1750, até no século XX, quando a gente pensa nos trabalhadores russos ali, no contexto da Revolução Russa, essas eram as condições de trabalho na maioria dos lugares, né? Então, conforme os países iam se industrializando, né, alguns países passaram pelo processo de industrialização tardia, como o Brasil, por exemplo, essa classe operária ela ia se formando ali nesse contexto de precarização das condições de trabalho, e a melhoria foi vindo com lutas, com mobilizações dessa classe trabalhadora aí no mundo inteiro. Tá? Então, só para a gente terminar a nossa tela, a gente não pode perder de vista que todas essas condições que estão listadas aí na tela são consequências da divisão do trabalho para o trabalhador lá no contexto da Revolução Industrial. Quando a gente fala de divisão do trabalho, a gente está dizendo que o trabalhador não possui mais os meios de produção. Lembra lá das etapas, né? Primeiro foi o artesanato, onde o trabalhador tinha os meios de produção, as ferramentas, a matéria-prima, ele colocava o preço, ele estabelecia as relações comerciais, ou seja, tudo concentrado na mão do artesão. Com o passar do tempo, com a manufatura e, por fim, a maquinofatura trazida pela Revolução Industrial, o trabalhador ficou alijado, ou seja, separado aí dos meios de produção. Os meios de produção se concentram nas mãos do burguês, do dono da fábrica, e
o trabalhador vira aí uma mera força de trabalho, né? Mais uma peça da grande engrenagem aí desse capitalismo que está se fortalecendo nesse momento da história, tá? Então, é uma condição precária? Sim, bastante, o que não significa que os trabalhadores não lutaram durante esse primeiro período da Revolução Industrial para se desvencilhar, para melhorar suas condições aí. Então, vamos ver algumas formas de luta dos trabalhadores naquele momento. Então, só para retomar com vocês, os trabalhadores reagiam à exploração, às más condições de trabalho de diversas formas, né? Por meio da sabotagem, onde eles mesmos davam um jeito de parar a produção, parar o funcionamento das máquinas, né? Greves, manifestações, protestos, mesmo estes sendo considerados casos de polícia, esses trabalhadores se manifestavam. Movimento mais contundente aí, o ludismo, que consistia na destruição das máquinas, sob a alegação de que estas eram as responsáveis pelo desemprego e pela exploração, né? Afinal, foi com as máquinas que houve essa separação, essa ruptura entre o trabalhador e os meios de produção aí. E uma outra forma de também melhorar a condição de trabalho dos operários por meio da política foi o movimento do cartismo, né? O cartismo reivindicava por meio de abaixos assinados ou outras formas mais contundentes, como um motim, que é o que vocês estão vendo nessa gravura, a participação política para a classe operária, principalmente na Inglaterra, né? Na Inglaterra a gente teve todo um processo que nós já retomamos aqui, né? De uma monarquia constitucional que se estabeleceu ali. Nós vimos que o parlamento inglês era formado principalmente pela burguesia industrial e pela burguesia rural da Inglaterra, ou seja, os trabalhadores queriam representatividade política na Inglaterra. Muitos movimentos aí do cartismo ocorreram principalmente naquele país, certo? Já que a gente já retomou esse contexto todo, a gente vai fazer um momento breve de leitura compartilhada e, na sequência, já tem outra atividade para vocês no nosso chat. Então, esse excerto aí pequenininho foi extraído do Caderno do Aluno, da segunda série do médio, volume 3, página 72. Acompanhem a leitura. Em oposição ao pensamento liberal do século XIX, novas vertentes teóricas da política, sociedade e economia surgiram, como o anarquismo, o socialismo e o comunismo. Essas ideias estavam ligadas ao movimento operário e à crítica ao capitalismo industrial. Então, olha só essas 4 alternativas que vocês estão vendo aí. Qual destas alternativas não representa uma das expressões do pensamento liberal? Vamos mobilizar os conhecimentos prévios de vocês. Em 1 minuto a gente volta. Voltamos, muitas respostas aqui, a grande maioria dos estudantes apontou mercantilismo como uma, né, das expressões aí que não correspondem ao pensamento liberal. Vamos ver se está certo? Olha aí na tela. Então, a resposta correta é
Mercantilismo, muito bem. Então, o professor João trouxe a resposta aqui, mercantilismo, né? O Giovanni, por meio do professor Jefferson, também acertou a pergunta, né? Outros professores aí, como o professor Benedito, trazendo a resposta da aluna Ana, e outros estudantes aí apontando a resposta mercantilismo corretamente, né? Esse movimento todo dessas teorias políticas, elas vêm como uma resposta, né? Ou como um movimento de antagonismo a essa consolidação do capitalismo que está havendo, e o capitalismo naquele momento se expressava principalmente pelo liberalismo político e liberalismo econômico. Vamos lembrar aí que algumas aulas atrás nós falamos dos iluministas, falamos do John Locke, né, do Adam Smith, dos fisiocratas, todos esses aí formando esse contexto da política liberal que embasava o capitalismo naquele momento. Então, essas teorias que nós veremos a partir de agora vêm em resposta, né, como uma alternativa a esse modelo liberal aí. Então, vamos conhecer a primeira delas, que é o socialismo. Vamos lá? O socialismo é uma teoria política e econômica que visa abolir a sociedade de classes por meio da socialização, isto é, da coletivização dos meios de produção pelos trabalhadores, o que caracteriza sua oposição à propriedade privada. Pode propor também que os meios de produção sejam administrados pelo poder público estatal em nome dos trabalhadores, né? Então é muito importante a gente frisar isso, né? Até porque, como eu coloquei para vocês, o exemplo da Revolução Industrial, né, que separou o trabalhador dos meios de produção. Então, a principal crítica do socialismo é justamente essa: devolver ao trabalhador o poder, o controle sobre esses meios de produção, para que ele seja o proprietário daquilo que ele produz, né? Os meios de produção pertencem a quem produz, segundo as teorias do socialismo. E dessa forma, é a propriedade privada que é o principal alvo aí de críticas dessas teorias socialistas, né? Uma vez que o dono do meio de produção, ele é só o dono do meio de produção, ele não faz com que este meio produza. Quem transforma os meios de produção, quem transforma a matéria-prima em produto e gera riqueza é o trabalhador aí, segundo a ótica socialista. Então vamos dar uma olhadinha na tela aí algumas premissas desse socialismo científico e utópico também. Então, só para a gente terminar a análise aí da nossa tela, né? Os meios de produção, como eu já falei para vocês, é tudo aquilo que é necessário para produzir, que, segundo o socialismo, deve pertencer aos trabalhadores ou ser administrado pelo poder estatal em nome dos trabalhadores, né? E os trabalhadores que representam aí a força de trabalho, como eu acabei de pontuar, são aqueles que são capazes de produzir, de gerar riqueza. É por isso que, na ótica socialista, a força de trabalho deve deter os meios de produção aí, tá? Então, agora a gente vai ver as principais teorias socialistas. A gente já deu uma introdução aí com o socialismo utópico através da nossa primeira interação, e a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes essas teorias, tanto do socialismo utópico como do socialismo científico. Vamos lá? Então, as teorias, né, se dividem nesses dois campos aí, o socialismo utópico e científico. O utópico, ele vem muito por conta do livro, né, A Utopia, que é um clássico aí que representa os ideais do iluminismo, né? E utopia é uma palavra que vem do grego, que significa algo que só existe no campo da imaginação, só existe no imaginário, é algo impossível de se tornar concreto, tá? Então, as teorias aí de Charles Fourier, dos falancérios e do Robert Owen, que eram as cooperativas, elas se enquadraram um pouquinho nessa questão do socialismo utópico, justamente porque elas propunham uma espécie de reforma do sistema capitalista, né? Até a própria experiência que vocês tiveram na nossa interação inicial aqui, como seria viver num falancério, eu aposto que teve muitos de vocês aí do outro lado que não se imaginavam vivendo num lugar assim, onde você não precisa comprar nada, você tem que produzir e compartilhar conforme a sua vocação. Então, é uma coisa que fica muito no campo da abstração.
o que não significa que isso não teve alguma forma de aplicação prática no mundo aí da Revolução Industrial em diante. Já já a gente vai ver isso, tá? Então, voltando lá para a nossa tela, o outro campo aí das teorias socialistas é o socialismo científico, né? Aí os expoentes são Karl Marx e Friedrich Engels, né? Que são os autores do Manifesto Comunista de 1848. O Karl Marx também é o autor do livro O Capital, onde ele faz esse estudo desse contexto todo aí da luta entre burguesia e operariado no século XIX. Tá? Então vamos ver agora o primeiro campo, né, o socialismo utópico. Vamos falar um pouquinho sobre o Charles Fourier. O Charles Fourier é o idealizador dos falancérios, né? Segundo a teoria dele, o falancério vai ser uma comunidade intencional, idealizada aí, e que consiste em grandes construções comunais que refletiram uma organização harmônica e descentralizada, na qual cada um trabalha conforme as suas paixões e vocações. Esta imagem que vocês estão vendo são ruínas de um falancério. Então, vocês vejam que tentaram aplicar essa teoria, tentaram viver dentro desses moldes aí, né? Então, esse falancério foi construído nos Estados Unidos, né? Durante o século XIX, ele está desativado, ficou aí só o registro histórico arquitetônico desse momento. Então, dentro de um falancério, cada pessoa lá trabalha de acordo com a sua aptidão, né? Eu, né, vou dar aula para os filhos da comunidade aqui, das crianças da comunidade. O Joãozinho vai produzir alimentos, a Maria vai produzir roupas, e a gente vai trocando esses itens, né, que são essenciais para a sobrevivência de acordo com as nossas vocações aí. Essa era a ideia inicial dos falancérios, tá? A outra teoria aí que ronda, que cerca, que compõe a questão do socialismo utópico é o cooperativismo. Vamos lá? O cooperativismo foi idealizado pelo Robert Owen, que foi uma pessoa de origem humilde e que se tornou um administrador de empresas grandes lá na Inglaterra, tá? Então ele se tornou um ativista da causa operária. Mesmo ele sendo um grande administrador, ele, pela origem, teve um olhar especial aí para a causa operária na época. Para Owen, é papel das empresas garantir o bem-estar social dos seus funcionários, como creches e escolas, hospitais e armazéns, no qual o preço das mercadorias fosse acessível aos trabalhadores. Tais medidas foram implementadas por Owen na empresa que administrou a maior fábrica de fiação de algodão da Grã-Bretanha. Então está aí uma gravura que representa aí a figura do Robert Owen, e vocês vejam que ele buscou aplicar, né, essa teoria que ele criou do cooperativismo na empresa onde ele trabalhava, que era uma grande empresa na Inglaterra, né? Então, para ele, esses itens de bem-estar social, uma creche para atender os filhos dos funcionários, um armazém onde esses funcionários possam comprar itens para a sobrevivência, alimento, vestuário, a um preço acessível. Isso era papel da empresa promover aí como uma forma de compensar essa desigualdade que é gerada pela ruptura do trabalhador em relação aos meios de produção aí, tá? Será que essas cooperativas também ficaram no campo utópico, no campo da imaginação? É o que a gente vai ver aí nesse vídeo que vai rodar agora para vocês.
vocês viram aí que as cooperativas não ficaram no campo da imaginação, no campo do ideal. Pelo contrário, o próprio Robert Owen aplicou e isso foi sendo disseminado pelo mundo até a atualidade. Esse vídeo é um vídeo produzido pela ONU na ocasião 2012, foi considerado o Ano Internacional das Cooperativas. E vocês viram que as cooperativas trazem uma série de benefícios para os trabalhadores e também para a comunidade onde elas estão inseridas, não é isso? Então, vocês vão elencar algumas dessas benesses, algum desses benefícios das cooperativas lá no nosso chat, de acordo com o que vocês assistiram aí no vídeo. Vamos lá? Em 2 minutos a gente volta. Muitas respostas interessantes aqui no chat, né? As respostas foram subindo rapidamente, sinal que vocês conseguiram prestar atenção, extrair as informações e muitas respostas, inclusive empolgadas, né? Vendo as cooperativas como uma alternativa interessante aí de promover a justiça social, de empoderar os trabalhadores aí, bem legal. Então vamos ver algumas dessas respostas, tá? A professora Roseli disse, né, trazendo a resposta dos seus estudantes: benefícios como creches, produtos mais baratos, escolas para os filhos dos trabalhadores e etc. A professora Miriam disse que um dos benefícios aí das cooperativas é que ninguém fica marginalizado, né? A professora Maria Aparecida coloca aqui a cooperação, melhores condições de sobrevivência. O professor Antônio fala da autogestão da sociedade, que é bem interessante também. Né, o professor João Batista, ele dá um exemplo de uma cooperativa que tem na cidade dele, que é a cidade de Rio Preto, que trabalha com reciclagem. Outros professores também deram exemplos aí de cooperativas que eles conhecem e que funcionam e que são úteis para a sociedade, para a comunidade do entorno, empregando pessoas, promovendo a sustentabilidade, que é muito importante, que a gente viu ali no vídeo também. Alguns grupos minoritários da sociedade podem ser atendidos, ter uma vida digna, né, através do trabalho com uma remuneração decente, promovida aí pelas cooperativas, porque afinal de contas, dentro do modelo da cooperativa, os meios de produção pertencem aos trabalhadores, tá? Então, são modelos interessantes que nós temos pelo mundo inteiro e que foram celebrados aí no ano de 2012 pela ONU, tá? Então, para a gente continuar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o socialismo científico, né? Qual que era a proposta ali de alternativa àquela política de economia liberal que se desenhava e se consolidava no século XIX? Vamos lá.
Então, o socialismo científico, como eu já falei para vocês, Marx e Engels foram aí os grandes cientistas políticos que desenvolveram, os filósofos que desenvolveram essas teorias aí, nesses dois livros, como eu já tinha mencionado para vocês, né? E, segundo Marx e Engels, a solução aí para fazer com que os meios de produção fossem devolvidos aos trabalhadores, né, era a gestão do Estado sobre esses meios de produção. Só que essa gestão do Estado sobre os meios de produção seria uma etapa inicial, que é a etapa do socialismo. Os meios de produção vão ser entregues aos trabalhadores, mas geridos pelo Estado. Uma vez que esses trabalhadores já conseguiram promover uma autogestão desses meios de produção, o Estado se retira e aí vem a etapa do comunismo, né? Após a eliminação das desigualdades, não há necessidade do Estado, que vai ser suprimido. E, além disso, você vai ter o fim da luta de classes, que naquele momento era o proletariado versus burguesia. Esta era a proposta aí de Marx e Engels. E vocês vejam que o socialismo, que é aquela gestão do Estado sobre os meios de produção, é uma etapa para o comunismo, né? Então, a gente até já trabalhou isso em aulas anteriores. A diferença entre socialismo e comunismo é que o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. E alguns países aí do mundo, a gente não teve essa etapa do comunismo, embora a gente, né, tenha lá alcunha em alguns países, país comunista, governo comunista, mas o Estado está presente, então, na verdade, seria um socialismo aí, não um comunismo. Uma outra teoria, essa mais contundente, mais assim, aversa à presença do Estado, é o anarquismo. Vamos lá? Então, um dos expoentes aí das teorias do anarquismo é o filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon, e ele foi fortemente inspirado pelos socialistas utópicos, o Fourier dos falancérios e o Owen das cooperativas. Ele é considerado um dos expoentes do anarquismo porque ele defendia uma sociedade sem classes e sem Estado, na qual os indivíduos se organizam de forma livre, ou seja, há uma autogestão da sociedade sem nenhum tipo de hierarquia, né? Então, vocês vejam que o anarquismo ele já prega que essa autogestão tem que ser mais rápida, né? Não existe essa etapa como no socialismo científico, né? A sociedade teria condições, segundo o anarquismo, de se autogerir, né? Por isso que ela se aproxima bastante aí das teorias utópicas, porque a gente hoje não consegue imaginar um mundo, né, sem Estado. A gente fica pensando, talvez sem o Estado, sem as leis, sem a Constituição, as coisas sairiam do controle, né? Mas o anarquismo propunha, na época, aí, século XIX, esta sociedade sem nenhum tipo de hierarquia, e isso inclui a ausência de Estado também. Tá? Essas teorias acabaram motivando lutas de trabalhadores. Nós já vimos aqui em aulas anteriores algumas conquistas dos trabalhadores no século XIX. Essas teorias ajudaram, né? Deram aí algumas ideias para que essa classe trabalhadora, principalmente na Europa, se organizasse e conquistasse alguns direitos aí. Então, vamos retomar para a gente finalizar a nossa aula. Então, algumas consequências vão aparecer na tela para vocês são: em 1833, o limite de idade de jornada para crianças, né, que já é um absurdo a criança trabalhar, mas naquele momento, né, pelo menos estabeleceu-se um limite de idade e uma jornada mínima. Só em 1842 a gente teve, na Inglaterra, a proibição do trabalho infantil nas minas. Em 1846, houve a supressão de impostos sobre cereais, né, que é um alimento base aí da alimentação das pessoas, ou seja, tornou a alimentação mais acessível. Em 1847, a jornada máxima, né, do trabalhador é de 10 horas por dia. Em 1919, nós temos aí a jornada máxima de 8 horas por dia, que é inclusive aplicada por muitos países até hoje, incluindo o Brasil, aí pelas leis trabalhistas que nós temos. E no mesmo ano, 1919, nós tivemos a fundação da Organização Internacional do Trabalho. A gente vai ver um videozinho agora falando um pouquinho da história da Organização Internacional do Trabalho. Vamos lá? In 1919, from the ashes of war,
came a vision of a world where workers, employers, and governments together could build a world of universal peace, based on social justice. Where labor is not a commodity, where freedom of expression and association are essential to sustain progress, and where poverty anywhere is a danger to prosperity everywhere. The International Labour Organization, 100 years of advancing social justice and promoting decent work. Então, vocês vejam aí que a Organização Internacional do Trabalho foi fundada ali na esteira do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Onde o conceito de paz começou a se desenhar de uma forma mais contemporânea, vamos dizer assim. Então, a paz não é só a ausência de guerra, paz também é promover justiça social. E nós já vimos, né, vocês estudantes já viram aí, lá no 9º ano do ensino fundamental, a questão das guerras do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, muitas motivadas pelo próprio capitalismo, né, pela concorrência exacerbada das potências europeias, e depois que passa a guerra, que é uma tragédia de proporções gigantescas, as pessoas começam a ter um outro olhar sobre o que é a paz, né? E o trabalho digno passa, a paz passa pelo trabalho digno para as pessoas, tá? Para a gente encerrar a nossa aula, vamos deixar uma proposta de atividade complementar para vocês, que é assistir a este vídeo que está no link, tá? Vocês podem dar print da tela e acessar esse link, que vai falar sobre a cronologia das ações da OIT no mundo. E a partir do vídeo, vocês podem fazer ou uma redação ou um podcast falando sobre os desafios para a aplicação de uma agenda de trabalho decente no século XXI, porque a gente sabe que a luta continua, né? A luta continuou depois da OIT e continua até hoje, uma vez que a gente encontra situações aí de falta de acesso a emprego, condições degradantes e outras questões que envolvem aí o mundo do trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou pedir para colocarem na tela o QR Code e também o link para que vocês avaliem a nossa aula, digam se vocês gostaram ou não, se ficou faltando alguma coisa, para a gente sempre melhorar o nosso trabalho aqui no Centro de Mídias. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau!